carta. Então nós vamos estar lendo aqui um trecho dessa carta que vai ser a base, né, da meditação que nós vamos estar fazendo nesta noite. Jeremias capítulo 29, versículo 1 diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois no versículo 3 ele continua dizendo: a carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor. E ela dizia o seguinte, versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os vossos filhos e deem as vossas filhas em casamento, para que tenham filhas e filhos. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém? Somente até aqui, até o versículo 8. Então Jeremias, como eu disse, obediente ao Senhor, escreve essa carta, envia para aqueles que estavam cativos na Babilônia, e essas são as palavras que o Senhor envia para os cativos, né? E eu quero destacar aqui, nessa passagem que nós lemos, 4 pontos. Quero destacar aqui 4 tópicos bastante importantes para que nós possamos trazer para a nossa vida, porque aqui mostra o caráter de Deus, a maneira que Deus lida com o seu povo, né? Mesmo em dificuldade, né? Mesmo sofrendo um castigo que lhe era merecido, Deus ainda se mostra cuidadoso com o seu povo, zeloso para com o seu povo e principalmente para com a sua palavra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que toda essa situação estava sob o controle de Deus. Amém? Então, o povo de Israel, acostumado à sua terra, o povo que era apegado à sua terra, aos seus familiares, agora dispersos e sofrendo, né, aquele prejuízo por conta das suas atitudes, por conta das suas ações, recebendo o castigo de Deus, eles poderiam estar pensando que Deus os havia abandonado, que Deus os havia deixado. Mas o Senhor aqui no versículo 4, ele é bem claro, ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo era obra de Deus, era o que Deus queria que acontecesse, era o que Deus precisava que acontecesse para que o povo entendesse que Deus iria cumprir a sua palavra nos 2 âmbitos, tanto da correção como das promessas que Deus havia feito para Israel. E muitas vezes nós vivemos situações na nossa vida, passamos por dificuldades e achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, né? Quantas vezes nós nos debatemos e quantas vezes nós questionamos a Deus pelas situações que nós vivemos, né? Quantas vezes nós, dentro do nosso coração, pensamos: será que Deus ainda está do meu lado? Será que Deus ainda tem cuidado de mim? E aqui Deus mostra que apesar da dificuldade, apesar, né, da provação, apesar de estar acontecendo algo terrível na vida daquele povo, ele diz aqui que foi ele que deportou aquele povo, ou seja, tudo aquilo estava sob o controle de Deus. Então, trazendo isso para mim e para a sua vida, eu não sei o momento que você está vivendo, é lógico que nós estamos vivendo aí um momento de dificuldade mundial, mas eu sei que também cada pessoa tem a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua prova, cada pessoa tem a sua luta, cada um está vivendo a sua crise.
E o que eu quero trazer para você nessa noite é que toda essa situação está sob o controle de Deus. Muitas vezes eu posso perder o controle de determinadas áreas da minha vida, porque sou limitado, você é limitado, mas nada sai do controle de Deus, porque Ele tem poder e Ele controla todas as coisas. Nós vimos aqui o nosso irmão testemunhando, que chegou um momento da vida dele que ele teve que tomar uma atitude, mas tudo isso estava sob o controle de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, não fomos nós que o buscamos, Ele é quem nos buscou, Ele é quem nos traz para junto dEle, e Ele é quem nos dá a vitória, Ele cuida de nós. Então, apesar do povo de Israel estar passando por essa dificuldade, passando por esse exílio, Deus aqui mostra que todas aquelas coisas que estavam acontecendo com eles estavam sob o controle de Deus. Então não tenha medo, a sua vida está no controle de Deus. Se você tem buscado agradar ao Senhor, se você tem buscado viver segundo a sua palavra, ainda que a circunstância esteja sendo difícil para você, tenha essa fé de que tudo está sob o controle de Deus, nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, amém? E Deus, no momento certo,